tá? Essa já é a nossa segunda aula e após a nossa verificação de aprendizagem. Nós estamos aí já na semana 17 e a nossa aula hoje está dividida, na verdade, em dois momentos. Um primeiro momento, nós iremos tratar acerca de dois temas. Nós iremos conversar um pouco a respeito sobre a culpabilidade e também conversaremos acerca da antijuridicidade, né? Também alguns também também conhecida como ilicitude. Então nós iremos aí conversar nesse primeiro momento acerca destes dois temas e em sequência eu encaminhei para vocês um artigo para que a gente possa fazer leitura aqui, né? Eu gostaria muito de ter a participação efetiva, né, de todos aqueles que desejam, claro, e aquele que não se sentir à vontade de abrir a câmera, tranquilo, mas por favor, no momento da sua fala, abra o áudio, participe. O artigo, na verdade, é sobre a conduta dos snipers e entra de forma ele na verdade se amolda justamente num dos temas, em um dos temas a serem tratados nesse primeiro momento da aula. Então é justamente nesse sentido. E aí na hora da leitura, né, eu já quero destacar que eu gostaria de ouvir também a opinião. Por exemplo, nós temos aqui na sala, inclusive alguns alunos que fazem parte aí, né, desse poder de polícia. Então eu gostaria muito aí ao final, nesse momento, né, de estudo de caso, desse estudo, na verdade, deste artigo, eu gostaria muito de ouvi-los também. Então é com muita satisfação que nós iniciamos aí esse primeiro momento da nossa aula. Então vamos lá, de forma objetiva, nós precisamos aqui entender que já conversamos acerca do que vem a ser tipicidade. Conversamos sobre o conceito de tipicidade material, tipicidade formal. Nós já temos essa ciência, nós entendemos já nas nossas aulas anteriores também como que se dá a eliminação de Thirén, como que se dá a teoria da equivalência dos antecedentes. Então, nós já avançamos e hoje, dando sequência, nós sempre vamos fazer aí trabalharemos o conceito de crime. Porque o conceito de crime, na verdade, ele faz parte de forma muito efetiva quando se estuda acerca dessa parte geral do direito penal, que é justamente a parte que nós estamos estudando, vivenciando nas nossas aulas. Essa parte, na verdade, que está dentro do Código Penal, entre os artigos 1º e 120, né? E depois nós temos a parte especial. Então, dentro dessa parte geral, nós precisamos sempre relembrar, né? E aqui, mais uma vez, eu relembro que crime é fato típico, ilícito, culpável. Então, partindo desta ideia inicial que crime é fato típico, é ilícito e é culpável, nós precisamos entender que algumas condutas, elas até se amoldam, se encaixam no tipo penal, na previsão de acordo com a parte especial do Código. Porém, nem sempre nós sabemos no campo da responsabilização, isso na verdade é uma análise inclusive dentro da tipicidade que nós conversamos, essa pessoa ela vai ser criminalmente responsabilizada. Por quê? Mas espera aí, a conduta desse sujeito A se encaixou, professora. Então A matou B. Mas espera aí, né? Crime não é só fato típico. Crime não é somente analisar a tipicidade material e formal. Crime também além de ser fato típico, ilícito e culpável. Então, vamos aqui, nesse primeiro momento, conversarmos acerca da culpabilidade, né? O que vem a ser, na verdade, aí a culpabilidade. A culpabilidade, ela nada mais é do que esse juízo de reprovação social. Dizer que uma determinada conduta, na sua análise, de acordo com
a teoria que é ligada à culpabilidade, num primeiro momento nós podemos analisar que tal conduta é reprovada socialmente. Realmente encontra-se uma reprovação deste tipo de comportamento. E aí, vamos trabalhar mais uma vez com alguns exemplos, porque eu acredito que é a melhor forma de se entender, né? Então, a conduta do sujeito A, que na verdade furta o bem do outro, né? A conduta de subtração da coisa alheia móvel. Essa conduta, ela na verdade ela é reprovada pela sociedade. Nós tivemos um caso de tamanha repercussão, justamente o caso, né? Inclusive a conduta em que o poder da verdade judiciário teve no desenvolvimento de uma audiência, na verdade, durante a realização de uma audiência, que foi justamente o caso da Mariana Ferrer. Então, algumas condutas, elas são questionadas pela sociedade, e na verdade não são poucas, são muitas. Então, a sociedade, ela está sempre, né, verificando, analisando, fazendo essa análise. Ainda que ela não saiba, ainda que a sociedade não tenha ciência que está analisando a culpabilidade, na verdade, para nós, enquanto operadores do direito, estudantes, principalmente do direito penal, nós percebemos tal atitude. Então, o que é culpabilidade? Culpabilidade para Nutt é esta conduta reprovada socialmente. E aí você me pergunta, culpabilidade quer dizer que é uma conduta que o agente pratica, que a sociedade rechaça, que a sociedade, na verdade, há uma certa, na verdade, a sociedade, ela vê com olhos no sentido de julgar, né, tal agente. É isso mesmo. Então, conduta na verdade, culpabilidade é justamente esse juízo, né? Um juízo no campo da valoração, esse juízo de reprovação de determinada conduta. Isso é culpabilidade. Então, crime, eu falei que é fato típico, tem previsão dentro do Código Penal. É antijurídico e também culpável. Então, o que é ser culpável? É justamente uma conduta que a sociedade não permite. O estupro, à luz da culpabilidade, nós percebemos o quê? Que é uma conduta reprovada pela sociedade. Então, se é reprovado pela sociedade, nós temos o artigo 213. O sequestro, né? Sequestro é uma conduta o quê? Reprovada. Nós temos também o estelionatário. Foi até objeto da minha aula ontem. A conduta do estelionatário, o famoso 171, é o quê? Essa fraude, esse engano, esse ludibriar de forma árdil, de forma um tanto quanto enganosa, ela é o quê? À luz, na verdade, desse juízo de valoração, ela, na verdade, a pessoa que pratica, nós estamos o quê? Reprovando essa pessoa. Então, vem a lei e reprova. E o legislador reprova como? Reprova, na verdade, tipificando. Então, a conduta de quem pratica determinada conduta, a título de exemplo, 171, que é justamente esse engano, a pessoa deverá responder de acordo com a sua culpabilidade. Nós temos ainda o artigo 18, né, aqui, introduzindo acerca da culpabilidade, que prevê justamente o seguinte, que o agente, que a pessoa, ela vai responder por determinada conduta na medida da sua culpabilidade, ao menos se ela tiver praticado a determinada conduta com culpa. Então, a regra, dentro da parte, inclusive a parte especial do Código, a regra é o dolo. A culpa, na verdade, é uma exceção e, conforme nós já verificamos, ela deverá estar, na verdade, de forma expressa, ela deverá estar dentro da lei, né? Dentro da lei cominada, dentro da, na verdade, ali, inclusive até da pena. Inclusive, o legislador verifica a culpabilidade
A conduta, se ela é realmente reprovável, nesse sentido de análise, nesse sentido de reprovação, na hora de combinar essa pena. Então, culpabilidade. Culpabilidade é o juízo de reprovação social de determinada conduta, no sentido de que a sociedade reprova determinada conduta. Isto é culpabilidade. Existem alguns elementos que fazem, na verdade, que compõem a culpabilidade. Nós temos a imputabilidade. Então, imputabilidade, né, é justamente um elemento que nós estudamos e evidenciamos em se tratando da culpabilidade. Então, dentro da culpabilidade, nós estudamos, né, acerca da imputabilidade. Nós estudamos também, dentro da temática, qual é o potencial consciência dessa ilicitude. Então, em determinado caso, há um potencial consciência de que aquilo é ilícito ou não? Se não houver, na verdade, nós estamos o quê? Nós precisamos levar em consideração dentro deste estudo da culpabilidade. E também há um outro elemento, um terceiro elemento, que é justamente a exigibilidade de outra conduta, ou alguns doutrinadores chamam exigibilidade de conduta diversa. E vamos entender o que é, na verdade, o conceito de cada um destes elementos para que a gente possa compreender dentro da temática. Primeiro, imputabilidade, né? O que é imputabilidade? Imputabilidade, para a doutrina majoritária, é a capacidade mental de entender o caráter ilícito de determinado fato. E além de entender, de ter essa capacidade, no sentido de entender que tal conduta é ilícita, é criminosa, esse sujeito, ele na verdade, né, além dessa capacidade mental de entender do fato, de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, pune-se quem? Pune-se os imputáveis. Então, os imputáveis, eles são punidos. Eles são punidos por quê? Eles são punidos dentro deste contexto. Eles possuem capacidade mental, no sentido quê? No sentido de entender o caráter ilícito, no sentido de entender que determinada conduta é ilícita, determinada conduta não pode ser praticada. Ela não pode ser praticada por quê? Ela não pode ser praticada porque há uma pena, né? Na verdade, há uma pena. E aí entra um outro estudo, né, acerca de que muitas são as pessoas que sabem da existência de determinada lei, mas este fato de saber que existe determinada lei não as impede da prática delituosa. Se impedisse, diga-se de passagem, aqui eu abro um parêntese, nós não teríamos, né, tantos altos índices de violência. Nós não teríamos por quê? Porque quando eu estudo a culpabilidade, quando eu estudo acerca da imputabilidade, né, que são os imputáveis, essas pessoas que possuem capacidade mental de entender, né, que determinada conduta não pode ser praticada. Na verdade, nós temos normas penais que incriminam. Então, o sujeito que pratica determinada conduta, na análise da sua culpabilidade, ele possui o quê? Esta responsabilização, né? Então, nós pontuamos aqui nesse parêntese que não é a inflação de leis, não é a enorme quantidade de leis, na verdade, que vai fazer com que a sociedade pare de delinquir. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso. Contudo,
nós precisamos entender que para que haja uma responsabilização criminal, porque aqui nós estamos falando, né, de direito penal, nós estamos falando, na verdade, de uma responsabilização que o Estado, ele chama para si esse poder, dever de dizer o direito, de aplicar o quê? De aplicar as normas penais, quer as previstas dentro do Código Penal, quer as normas previstas em estatutos próprios, em leis especiais, enfim, que fique bem claro que esta pessoa, ela, para ser responsabilizada criminalmente, ela deve ser o quê? Imputável. E aí, é claro, dentro deste contexto, nós temos algumas pessoas que, à luz da lei, e na verdade não é né, aquele famoso ditado popular, né, que diz o seguinte, na verdade aquela famosa conversa popular, mais do que um ditado, mas uma conversa do povo, que diz o seguinte, fala, olha, no Brasil não há lei, né, no Brasil na verdade não há o adolescente, ele na verdade ele pratica determinados atos e fica por isso mesmo, né? Então ele vive praticando, enfim. Aqui, na análise da culpabilidade, eu chamo vocês para desconstruir, na verdade, esta fala que é reproduzida, né, pela mídia, inclusive nós, enquanto cidadãos, nós temos, né, em alguns momentos essa percepção. Olha, nós temos muitas leis. Nós temos leis especiais com previsões legais. E a gente, além de estudar tais leis, nós ainda temos o ativismo judicial, que são as decisões dos tribunais superiores. Então, se tem uma coisa que no Brasil nós temos, são as leis. Então, aqui tem lei. E o adolescente, né? Por que você fez, né, na verdade, esse contexto para chegar no adolescente? Porque eu estou falando de imputabilidade penal. Eu estou falando de algumas pessoas que, à luz da nossa doutrina majoritária, estas pessoas, por estarem em desenvolvimento, pensando em saúde mental, pensando em capacidade, na verdade, né, à luz da psicologia, à luz da medicina legal, nós percebemos que essas pessoas em desenvolvimento, elas praticam atos infracionais. E essas pessoas, por praticarem atos infracionais, que são justamente aí os menores de 18 anos, essas pessoas, neste contexto, eles, na verdade, eles respondem sim. Só que ao invés de responderem pelo Código Penal, eu acredito que é de comum conhecimento que nós temos justiça especializada, nós temos juizado da infância e da juventude, nós temos estatuto da criança e do adolescente. E para quem não sabe, há a pena, inclusive, que priva a liberdade desse adolescente. Então, há pena, sim, digamos, de encarceramento. Na prática, evidencia-se alguns adolescentes que possuem essa liberdade constrita. Em que sentido? A depender da sua conduta. Então, por exemplo, se um adolescente mata o outro, um desafeto, ele inclusive tem como penalidade, à luz do próprio estatuto, ele tem inclusive a sua liberdade constrita. Então, nós precisamos, na verdade, não é a inflação das leis, tá? Mas, na verdade, quanto à efetividade, quanto à ressocialização, a função da pena, que é a ressocialização, que é a prevenção, que tem previsão lá no artigo 59 do Código Penal, aí já é diferente. E aí já cabe aí, na verdade, uma análise acerca dessa função da pena, se ela é efetiva, se ela não é efetiva, né? Porque é justamente esse sentimento que a sociedade tem. Mas lei tem. Policiamento tem.
Política pública? Temos. Então, aqui dentro da análise da imputabilidade, eu preciso entender e eu preciso desfazer esse discurso no sentido de que o menor, ele realmente é menor. Por ser menor de idade, então nós temos um tratamento quando estudamos a imputabilidade penal. Quando estudamos o que? Justamente esse juízo de reprovação social. Então, são, na verdade, causas legais que excluem a imputabilidade. Que causas são essas? Nós temos uma delas, a menoridade, que eu acabei de explicar para vocês, que eu acredito que a maioria já sabe. Nós temos aquela pessoa que é doente mental, ou ainda que tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Esta pessoa que possui essa doença mental, quando nós analisamos aqui a culpabilidade, ela deve ser tratada no mesmo peso. Pensa numa balança aqui, Então, de um lado, os imputáveis, e de outro, que é essa pessoa que tem essa saúde mental, e do outro lado nós temos essas pessoas que têm um desenvolvimento mental incompleto, retardado. Então, estas pessoas, à luz do Código Penal, nós percebemos o que elas não possuem o discernimento, na verdade, para serem responsabilizadas. Então, assim como a menoridade, de acordo com o ECA, e também a questão desse desenvolvimento mental incompleto ou dessa doença mental, excluem esse juízo de reprovação. O peso é diferente. Por quê? Os iguais devem ser tratados de forma igual. Os desiguais devem ser tratados na medida da sua desigualdade. Então, isto é análise deste direito penal, análise o que? Da culpabilidade. E ainda nós temos a embriaguez completa ou involuntária, decorrente de caso fortuito ou ainda de força maior. A pessoa que deu todas, que tem, na verdade, que está sob esse estado de embriaguez. À luz do direito penal, esta causa, prevista no artigo 28 do Código Penal, é uma causa que exclui a culpabilidade. Porque eu estou estudando capacidade mental, eu estou estudando a imputabilidade, que é um dos elementos que compõem a culpabilidade. E nós temos ainda a condição daquelas pessoas que são dependentes, dependência ou intoxicação involuntária decorrente do consumo de drogas ilícitas, que é justamente o que traduz o artigo 45, caput da Lei 11.343. Percebe-se que dentro desse juízo de reprovação social, existem algumas causas que, analisando a capacidade mental dos agentes, existem algumas causas que excluem. Excluem o que? Essa responsabilização de igual para igual. Por quê? Porque são desiguais. Então, eles devem ser tratados na medida da sua desigualdade. Avançando, após esse estudo aí da imputabilidade, nós temos aí a menoridade. A menoridade, eu quero fazer alguns apontamentos aqui ainda, antes da gente terminar. Nós temos aí o Código Criminal do Império, que de 1830, e de acordo com o Código Criminal do Império, eram absolutamente irresponsáveis os menores de 9 anos. Aquelas pessoas de idade aos 14 anos, esse adolescente atingia a maioridade penal e aos 14 anos eles podiam se casar. Então eles se casavam, davam-se em casamentos aos 14 anos, de acordo com o Código Criminal do Império, que na verdade é um marco histórico.
em se tratando aí com relação à menoridade, e além de poderem se casar, eles atingiu essa maioridade penal, então eram responsáveis, inclusive, pelos seus atos. E seus atos não eram atos infracionais, mas na verdade eram tidos como criminosos. Em 1940, que o nosso Código Penal é de 1940, como que se dá essa questão aí da maioridade penal? Ela dá-se com 18 anos, sendo 18 anos completos, diga-se de passagem, e sendo adolescente, aquela pessoa que tem mais de 12 e menos de 18, né, de 18 anos completos. Então, nós temos aí, como eu disse para vocês, nós temos aí o adolescente, ele não vai ser penalizado com aquela pena em abstrato. Então, ele não vai sofrer a pena privativa de liberdade, né? Ele vai ter a liberdade dele constrita, mas o que ele vai sofrer, na verdade, é uma medida, na verdade, protetiva. E entre estas medidas, né, algumas medidas, na verdade, nós temos aí entre elas, nós temos essa constrição, essa privação da liberdade dele. São justamente estas medidas que são chamadas, né, existem aí, de certa forma, essa medida que é chamada de protetiva, e que, de acordo com o ECA, nós temos a nomenclatura, né, a medida socioeducativa, né, a exemplo, a internação, né, e a criança, né, com menos de 12 anos, a criança que comete semelhante ato, ela está sujeita a uma medida protetiva. Então, nós temos a medida socioeducativa para os adolescentes maiores de 12 e aquele adolescente que não completou ainda 18 anos completos, e nós temos para a criança essa medida protetiva. Prosseguindo, e quanto à ausência do potencial consciência da ilicitude? Vamos conversar aqui um pouquinho mais. Esta potencial consciência da ilicitude justamente, mais uma vez, estamos falando de culpabilidade. É justamente a capacidade que o agente tem de entender, ainda que apenas potencialmente, que a sua conduta viola uma proibição legal. Aqui, né, nós precisamos entender que a ausência dessa consciência dessa ilicitude, inclusive, pode atenuar, né, pode diminuir a pena, de acordo com o artigo 65 do Código Penal. Nós temos também o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, que diz justamente o seguinte, que ninguém está autorizado a descumprir a lei, sob a alegação de desconhecê-la. Porque senão, haveriam muitos que nas suas teses defensivas diriam o seguinte, eu não conheço, né, de forma completa o Código Penal, então eu vou sair por aí praticando determinadas condutas. Então, à luz, na verdade, da doutrina majoritária, inclusive quando nós evidenciamos lá o artigo 3º da Lei de Introdução lá ao Código Civil, nós percebemos que não há essa tese defensiva, não encontra guarida dentro do nosso ordenamento jurídico. O famoso fato, eu desconheço que eu não posso fazer isso. Né? Mas é importante aqui a gente conversar. Deixa eu ver aqui. Vou dar um exemplo acerca da exclusão da culpabilidade. Nós temos o famoso erro de proibição. Olha só. No erro de proibição, o agente ele acredita que a conduta é lícita, que a conduta é autorizada pela lei, mas na verdade não é. É, por exemplo, o caso da retomada do imóvel dias após a ciência da invasão. Então, nós temos o artigo, e aí nós fazemos, na verdade,
uma consulta ao Código Civil, artigo 1210, que ele fala, olha, admite-se, né, esse desforço pessoal desde que seja imediato. Então, se esse desforço não for imediato, a gente que teve, na verdade, esse imóvel invadido, digamos assim, ele poderá responder, à luz do Código Penal, por exercício arbitrário das suas próprias razões, né? É justamente o que traduz o erro de proibição. O agente pensa, poxa, é meu, então ele é o invasor, então eu posso muito bem reaver, porque se eu for para a justiça vai demorar muito, eu posso reaver meu bem. Ele pode chegar lá e fazer isso? Claro que não. Por quê? Por conta do erro de proibição. Por conta, além do erro de proibição, nós temos, por exemplo, aqui um tipo penal específico, que é justamente fazer a famosa conduta de fazer justiça com as próprias mãos, né? Aquele agente que faz realmente, ele não espera do Estado, até mesmo porque nós sabemos que é uma demora em muitos casos, então ele tenta ali, não, né, tá tudo ok e eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então, na verdade, esta conduta, ela não encontra, na verdade, um respaldo. Pelo contrário, nós temos, inclusive, tipo penal específico que trata acerca de tal estudo. E quanto, agora prosseguindo, e quanto à inexigibilidade da conduta diversa? Porque nós avaliamos imputabilidade, conversamos aí acerca desse elemento, mas e quanto à inexigibilidade da conduta diversa? Quanto à inexigibilidade da conduta diversa, nós temos o artigo 22 do Código Penal, que é justamente a coação moral irresistível. De acordo aí com o artigo 22, se pune o autor da coação ou da ordem, e esta exigibilidade da conduta diversa consiste na possibilidade de exigir do agente que, diante das circunstâncias, haja de acordo com uma determinação legal. Então, na verdade, aqui, esse autor, né, dessa coação ou dessa ordem, né, ele, na verdade, esta conduta tem um respaldo legal. E nós temos o caso também da obediência hierárquica. O diretor do presídio que determina um carcereiro que algeme um preso para repreender um mau comportamento. Nós temos aí também, né, possibilidade dessa conduta enquadrar aonde? O abuso de autoridade. Então, é necessário verificar tais quesitos. Agora que nós tivemos este primeiro momento, né, de análise da culpabilidade, nós percebemos que, de forma sintetizada, culpabilidade é esse juízo de reprovação, é analisado a capacidade mental, tivemos aí análise da imputabilidade, a inexigibilidade da conduta diversa, ela é analisada aqui, na esfera da culpabilidade. Prosseguindo, antes da gente começar aí a trabalhar o artigo proposto, nós temos ainda que estudar um pouquinho além da culpabilidade. Nós precisamos também estudar acerca da antijuridicidade. Mas o que é antijuridicidade? À luz da palavra, à luz do termo antijurídico, olha só, antijurídico. O que é antijurídico? Antijurídico significa, se traduz como contrário à lei. Então, aquilo que é contrário à lei. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Então, o que é antijuridicidade? Antijuridicidade, ela também é conhecida como ilicitude. Por isso que crime é fato típico, ilícito e culpável. Conversamos acerca do fato típico quando estudamos a tipicidade material e formal.
Nesse primeiro momento da nossa aula, nós conversamos como que se dá essa culpabilidade, que é justamente esse juízo de reprovação social, e agora nós passamos a um terceiro, na verdade, elemento constitutivo do crime, do que vem a ser, na verdade, o crime, que é justamente trabalhar no campo da ilicitude, que é justamente estudar o que é a ilicitude, o que é a antijuridicidade. Né? Antijuridicidade, como eu disse para vocês, são determinados fatos, condutas contrárias à norma. Então, o agente que age em desconformidade com a norma, na verdade, ele está praticando o quê? Um fato ilícito. E existem também as causas que excluem essa antijuridicidade, que excluem essa ilicitude. São essas causas, nós vamos estudá-las, né? Então, nós temos aí a conduta, por exemplo, de matar alguém num estado de legítima defesa. É crime, gente? Ah, peraí, A matou B, é crime. Tá, mas vamos analisar a ilicitude? Vamos analisar a antijuridicidade? Peraí, é fato típico, mas não é o quê? Ilícito. Então é importante, é no campo da ilicitude que nós estudamos, inclusive, o estado de legítima defesa. E que daqui a pouco nós vamos conversar acerca da conduta dos snipers, né? Se realmente configura aí um estado, na verdade, de legítima defesa. Então, a pessoa que age amparada pela legítima defesa, o próprio nome fala, é legítima esta defesa. Na verdade, este fato típico praticado, né? É típico, mas não é ilícito se defender. Não é ilícito, na verdade, não é antijurídico esta conduta que, na verdade, se baseia numa defesa, né? Na prática defensiva. Então, as excludentes da ilicitude, elas são divididas num primeiro momento como legais e supralegais. As legais, o próprio nome fala. Nós temos previsão no artigo 23 do Código Penal. Então, entre as causas que excluem a ilicitude, nós temos aí, por exemplo, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal. É o que? Uma causa que exclui a ilicitude. Ele praticou fato típico, mas ele não praticou ato ilícito, como a gente acabou de conversar. Até aqui, no campo da ilicitude, que a gente conversa a respeito dessa defesa, na verdade, né? Legítima, se essa defesa é legítima ou não. Falando aqui ainda, nós percebemos aqui, falei, né, que estas excludentes da antijuridicidade, da ilicitude, nós temos as legais, com previsão no artigo 23, e nós temos também aquelas que são supralegais, que na verdade se baseiam como base, na verdade mesmo, como fundamento, se baseiam justamente no sentido do consentimento do ofendido. É aquele agente que, por exemplo, ele vai sofrer uma lesão quando ele vai fazer uma tatuagem. Contudo, ele consente. Então, se ele tem saúde mental, né? E aí a gente analisando a culpabilidade. É fato típico lesionar? Claro que é. Sim ou não? Sim. Né? Nós temos lá agulhas, principalmente a tatuagem, né? Tô falando aqui da definitiva. Então, o que acontece? Na verdade, esta conduta do tatuador ocasiona uma lesão. Claro que sim, nem que seja uma lesão leve, de natureza leve. E a lesão corporal de natureza leve, que é essa ofensa à integridade, na verdade, física, a título de exemplo, do artigo 129, nós percebemos o quê? Que é um fato típico. Tem previsão essa conduta do tatuador. Contudo, a vítima
que o procurou, ela consentiu. Então, esse consentimento do ofendido que tem saúde mental, que tem capacidade de discernir e de consentir, então, esta atitude, na verdade, ela exclui a ilicitude. Se crime é fato típico, ilícito e culpável e a exclusão da ilicitude, a conduta não é mais considerada uma conduta uma conduta como fato típico. Na verdade, vai ser uma conduta atípica. Atípica por quê? Porque não tem previsão legal? Não. Por conta da exclusão da ilicitude. Então, é nesse campo que nós precisamos fazer os devidos entendimentos. Então, ó, as legais, que tem a previsão no artigo 23, e não temos elas somente lá, mas nós temos outras. Mas a título de exemplo. E temos também as supralegais, que é justamente esta conduta do sujeito que possui o bem jurídico, a vítima concorda com a lesão, que é, por exemplo, o caso do requisitos. Como é que se dá esse consentimento do ofendido, quando a gente estuda aí essa causa aí, na verdade, supralegal? Esse consentimento do ofendido, ele necessita ser um consentimento prévio. O que é um consentimento prévio? Anterior à lesão. Vamos lá no exemplo do tatuador. Ele não pode tatuar e depois perguntar. Não. A vítima, na verdade, né, ela deve o quê? Consentir, deve ser prévio. Pode ser oral ou por escrito, né, colocado a termo, redigido a termo. Esse consentimento precisa ser livre e a prática, na verdade, deve ser uma prática moral, não atentar aos bons costumes. E ainda precisamos lembrar acerca aqui. Então, o agente que vai consentir, ele deve ter capacidade para consentir. E quem tem capacidade para consentir? Os maiores de 18 anos. É por isso que aí muitos adolescentes chegam a dizer: quando eu tiver 18 anos, eu vou fazer isso, né? Justamente por quê? Porque atingiram a maioridade. Estamos falando de esfera criminal. Então, precisamos lembrar acerca destes requisitos do consentimento do ofendido, né? E são requisitos doutrinários, tá? Artigo 23, vamos ao estudo dele. Nós temos o estado de necessidade. O estado de necessidade, na verdade, ele se baseia numa situação de perigo. E existem algumas espécies, né, que tentam, na verdade, embasar essa situação de perigo. Entre as espécies, nós temos a espécie justificante e a exculpante. Como justificante, que é justamente a adotada pelo Código Penal, né, a espécie de estado de necessidade, que é essa situação de perigo, a teoria adotada é justamente essa espécie justificante, é adotada pelo nosso Código Penal, que traduz o seguinte: sacrificar um bem de menor valor por outro de maior valor. E aqui, a título de exemplo, sacrificar, por exemplo, né, nós temos aí a vida de uma criança dentro de um carro. E o agente quebra o vidro do veículo para salvar a criança que está lá dentro, mas que tem perigo o quê? De vida. Então, a criança, esse agente que praticou esse crime de patrimônio, ele agiu o quê? Dentro de uma situação de perigo, de um estado de necessidade. Então, esta conduta de agir em estado de necessidade, há o quê? Uma exclusão da ilicitude. E nós temos a outra teoria, na verdade, que não é a adotada pelo Código Penal, que é a exculpante, que é sacrificar bem de valores iguais. Ela não foi adotada pelo Código Penal. De necessidade. Ainda precisamos entender alguns requisitos que estão inteiramente ligados à situação da necessidade. Perigo tem que ser atual.
A ameaça tem que ser a direito próprio ou ainda alheio. O conhecimento da situação tem que ser justificante, e é por isso que eu expliquei o que é essa situação justificante, que é justamente a teoria adotada pelo Código Penal. E o perigo não pode ser o quê? Provocado voluntariamente pelo sujeito. Então, ele não praticou, né, na verdade, aquele perigo. Na verdade, foi o quê? Foi involuntário. Então, é por isso que, na verdade, se concretizou a situação do perigo. E existem alguns requisitos que estão associados à reação do agente. Por exemplo, a inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado, princípio da ponderação dos bens. Olha aqui, peraí, a criança está dentro do carro, então tem que quebrar esse vidro para adentrar ali. Por quê? Porque senão essa criança morre. Inevitabilidade da lesão ao bem jurídico em face do perigo, né? Na verdade, tem que ser o quê? Foi realmente inevitável se quebrar aquele vidro, porque aquele carro estava fechado, então foi inevitável praticar aquela lesão ao patrimônio da outra pessoa, de um terceiro, em face o quê? Do perigo de vida da criança que estava lá dentro, por exemplo. E também a inexistência de um dever legal de arrostar este perigo, de acordo com parágrafo 1º, artigo 24 do Código Penal. Então, são requisitos que nós evidenciamos a importância desse perigo que é atual, que é iminente. A gente percebe essa situação de iminência, né? Prosseguindo, nós temos aí o estado que justifica, na verdade, que é justamente a legítima defesa. Tem previsão lá, artigo 25 do Código Penal, e diz o seguinte, à luz do artigo 25, entende-se em legítima defesa quem? Olha só, usando moderadamente meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Alguns casos, isso nos estudos de caso do artigo que nós vamos fazer a leitura, alguns casos percebe-se um abuso nos meios defensivos e o agente, ele conhecendo a possibilidade de ter a exclusão dessa ilicitude, desta conduta, na verdade, a exclusão desta antijuridicidade, dessa conduta contrária à norma, o agente, ele pratica, ele, na verdade, se exagera na hora dessa legítima defesa. Então, existem muitos casos em que não há o reconhecimento do estado de legítima defesa, justamente por quê? Justamente porque o agente, ele se aproveitando dessa possível constatação, dessa possível condição, ele exagera na hora da prática, né, na verdade, desse estado de legítima defesa. E ao invés de ser considerada pelo juiz como legítima, há possibilidade dessa defesa ser ilegítima. Ilegítima por quê? Porque houve um excesso. Ilegítima por quê? Porque os meios utilizados não configuraram meios defensivos, mas configuraram meios vingativos, por exemplo. Essa vingança foi pelas costas. Essa vingança, na verdade, foi... o agente estava com uma faca e essa outra pessoa desferiu 20 tiros. Opa! Né? Que exagero é esse? Né? Então, na verdade, o estado de legítima defesa, os meios devem ser o quê? Moderados. Né? Não há o que se falar em legítima defesa de um risco futuro, inclusive. Mas o risco tem que ser atual. O risco tem que ser iminente, né? Tem que ser um repelir. O ato aqui é repelir, né? Essa injusta provocação. Então, é justamente nesse sentido que nós temos análise. Entre os requisitos, nós podemos citar existência de uma agressão, atualidade ou iminência, injustiça da agressão, direito seu ou de outrem, meios necessários e proporcionalidade. Diga-se, proporcionalidade. É justamente o que nós vamos conversar aqui.
Existe aí um cômodos de cessos, né? Nós temos aí Hungria trazendo aí algumas considerações, que é justamente que trata-se daquela saída mais cômoda, daquele afastamento discreto, fácil, né? Existe aí o famoso cômodos de cessos, que é justamente estudado aqui na hora de se estudar, ou na hora de se verificar a respeito da antijuridicidade, da legítima defesa, o seguinte caso daquele agente que ele percebe que o agente, que o desafeto, que um terceiro vai procurá-lo, né, com uma faca, enfim. Ele é avisado, pode até ser avisado por alguns terceiros que haverá uma agressão. E esse agente, por exemplo, ele pode muito bem ser aquela pessoa de paz, ser aquela pessoa tranquila. Ele fala, quer saber? Não vou ficar aqui não para ver nada. Não vou ficar aqui aguardando não. Se o agente está vindo por uma das portas do estabelecimento que eu tô, então eu vou pelo fundo, vou fugir. Então como é que fica? É legítima essa defesa? Claro que sim. O agente está o quê? Está, na verdade, inclusive aqui nós não tivemos nenhuma lesão. Por quê? Por conta do cômodos de cessos, que é justamente essa saída mais cômoda do agente. O agente sai por quê? É evitar aquela possível agressão. Ele sai, por exemplo, do estabelecimento. Nós temos aí, né, Hungria, ele diz o seguinte, Nelson Hungria, a lei penal não pode exigir que, sob a máscara da prudência, se disfarceia renúncia própria dos covardes ou animais de sangue frio, né? Então ele fala o seguinte, olha, os dissessos, na verdade, né, pode ser um dos caminhos, mas nós sabemos que nem sempre a vítima, ela mesmo sabendo de uma possibilidade de uma determinada lesão, ela procura a saída mais cômoda. Pelo contrário, ela fica, tô aqui na minha, né? Então, se porventura houver aí um estado de legítima defesa realmente configurado, não há o que se exigir do agente que ele deva ter corrido, ou que ele deva ter saído pelos fundos, como é o exemplo que eu acabei de dar, né? E apesar de Nelson Hungria dizer que não se pode exigir isso das pessoas, né? Que haja com sangue frio, que haja, na verdade, aí esse tratamento, né? Com relação a uma desavença antiga, ou enfim, não há o que se falar aí em se esperar do agente essa saída mais cômoda, esse cômodos de cessos. Contudo, havendo um risco, né, uma agressão aí atual, né, e injusta, o agente pode muito bem repelir e é declarado legítimo, né, de acordo com os requisitos que nós conversamos. Precisamos conversar aqui, né, uma das classificações que eu não posso deixar de falar com vocês é justamente a legítima defesa putativa. Olha só, é justamente aquela legítima defesa imaginária, baseando-se numa modalidade de erro. Tem previsão nos artigos 20 ou 21, ambos do Código Penal, e esta situação deste agente que age pensando que está, na verdade, agindo em legítima defesa, isenta o agente de pena. Mas isenta o agente de pena por quê? Porque ele acredita que ele está, na verdade, praticando, na verdade, uma defesa que, na verdade, não passou da sua cabeça, da sua imaginação. Então, a legítima defesa putativa, ou popularmente conhecida como imaginária, ela tem esse condão, esse viés de isenção da pena. E eu preciso ainda comentar acerca dos ofendículos. Ofendículos, que são justamente aqueles instrumentos empregados regularmente de maneira predisposta na defesa de algum bem jurídico. Na maioria das vezes, nós temos cercas que são eletrificadas, nós temos algumas casas que chegam a colocar
cacos de vidro em cima dos muros, né? Passam cimento, colocam os cacos de vidro, enfim. Como que fica aí? Será que é um estado, na verdade, é legítima esta defesa? E aí nós temos desdobramentos doutrinários, né? Porque o agente, né, o dono desta casa, desta residência, ele coloca esses cacos de vidro ou ele coloca esta cerca, né, eletrificada, justamente para quê? Justamente para evitar uma possível violação, um possível furto, uma possível roubo. Então, é perfeitamente possível esses ofendículos, né? Desde que haja aquelas placas, né? Nas cercas nós temos aí as placas amarelas. Os cacos de vidro, por exemplo, é necessário que sejam um pouco maiores para que, de forma que dê para o agente perceber que existem, na verdade, ali uma camada de proteção. Então, se porventura estivermos aí diante dos ofendículos, estamos simplesmente diante de um caso, sim, que legitima, né, essa proteção. Então, é nesse sentido, se o agente morre, na verdade, eletrocutado, né, ali, na verdade, o agente, por exemplo, qualquer tipo de agente, eu sempre falo do criminoso, mas existem aquelas pessoas, na verdade, que estão praticando, por exemplo, um bem, né? Existem aquelas pessoas que estão da companhia da energia, enfim, acreditam que não vai dar choque, enfim, e se encostam ali. Então, o que vai ser evidenciado se houve uma defesa, na verdade, legítima? Se havia placa de sinalização, se realmente estava em acordo com as leis municipais, com as leis estaduais. Então, é nesse sentido que é perfeitamente possível os ofendículos legítimos. Então, aqui nós encerramos esse primeiro momento em que só eu falei e eu gostaria muito agora, nesse segundo momento, eu gostaria de ouvir vocês e eu gostaria de tecer, né, alguns comentários, né, e ouvir vocês também com relação ao artigo. Eu acredito que nem todos, né, conseguiram ler, ou se leram, foi parte. Então, vamos fazer a leitura de alguns tópicos que são importantes neste artigo. E para isso, eu quero contar com a colaboração dos nossos alunos. E aí, aqui no chat, o primeiro aluno que se disponha a ler o resumo para a gente. Ei, Márcio. Obrigada, Kétia. Pois é, Suene. Eu tô vendo aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta antes da gente começar a continuar. Algum ponto obscuro, se tiver ficado na fala, vocês podem falar que eu estou à disposição para repetir, tá? O Márcio, o Lucas, eu acredito que já foram respondidos. Isso, Kétia. Isso mesmo, o Márcio falando aqui dos ridículos. Ok. Também contou a experiência dele no Colégio Jales. Ok. Eu acredito que é isso. Caso tenham alguma dúvida, podem disponibilizar aqui no chat nesse primeiro momento. E não precisa sair da reunião, gente, para não ler, não, tá? Inclusive, assim, eu até mandei antes solicitando aqueles, na verdade, que tenham, né, tem essa que gostam de fazer a leitura, de que são participativos, que queiram participar. Então, não precisa sair, porque eu não irei chamar, né, todos para a leitura.
É só realmente aqueles que realmente têm interesse em participar, tá? Então liga aí seu áudio, se quiser ligar sua câmera também, é muito bem-vindo aqui conosco na tela. Mas se não, liga seu áudio para a gente estar tecendo aí comentários. E ao final, por favor, tragam as críticas dentro do estudo, quem conseguir, claro, tá bom? O que eu estou avaliando aqui hoje é a participação. Ao final, eu vou fazer aí a relação dos participantes, tá? Que na verdade nós temos aí esse formato de pontuação nas nossas aulas. E é claro, existem aquelas pessoas que não conseguiram ou não puderam participar. Então, o que eu peço, assim, com muito carinho? Que registrem, que façam, me mandem depois para a representante e a representante me envia, por gentileza, a data tal, período tal e o motivo da ausência que serão pontuados, tá bom? Então é nesse sentido, jamais de constrangimento, mas no sentido realmente de ouvi-los, tá? Todos conseguiram aí me entender, me dão um ok e a Kétia vai começar. Quem é o segundo que vai poder ler, por gentileza? A Kétia vai ler o resumo. Não, Andressa, a participação é realmente aqui na nossa aula, tá? Porque eu entendo que alguns alunos, né, são tímidos, alguns alunos não gostam de participar, isso é natural, tá? Eu só, na verdade, gosto de trabalhar ouvindo o aluno também, porque é justamente tentando. Obrigado, Lucas, obrigado, William. Justamente porque vocês vão ter um artigo ao final do curso, né? Que vocês deverão participar. Então, aqui no decorrer do curso já é um momento de trabalhar, né, essa timidez, tá? Tá, Rodrigo, daqui a pouco, se você puder, tá? E quiser falar, pode falar. Quem quiser se expressar aqui dentro do chat, eu também vou olhar daqui a pouco, tá? Fique à vontade. E por favor, participem da melhor forma. Sintam-se tranquilos, né? Como se a gente estivesse lá na nossa sala de aula, tá bom? Então vamos lá. Ó, vamos começar aí com a Kécia. A gente vai ler um resumo. A Ilha ler a introdução, tá? E acredito que dá para você ler a introdução toda. O Lucas, se ele puder ler o primeiro tópico, seria ótimo, tá? Se for muito extenso, a gente faz essa divisão e um próximo aluno colabora. E aí podem estar escrevendo aqui no chat que eu vou acompanhando, tá? Então vamos lá. Por gentileza, eu mandei para todos. Isso também está no AVA, o artigo por aí fazer tecer comentários. Se porventura Lucas ou outro aluno já tiver lido e quiser somente trazer contribuições, melhor ainda, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Todo Boa mundo me ouvindo noite. bem? Sim, muito bem, Kétia. Professora, eu não vou abrir o vídeo, tá? Porque eu ainda tô com o uniforme. Então vai ficar só no áudio mesmo, tá bom? Tá bom, fica à vontade. Eu quero que vocês tenham liberdade, tá? É como eu disse, nem todo mundo gosta de participar, mas eu já quero conhecer quem gosta, né? Para que a gente possa ir trabalhando, né? E a timidez é hora de tentar trabalhar ela aqui desde o início, começar bem, tá? Então pode ir Obrigada, lá. professora. Vai Então lá, tá, vamos Kétia. começar aqui pelo título. Tá bom, Uma obrigada. breve consideração sobre o debate de criminosos por atiradores de elite na visão do governador Wilson Witzel. São dos autores Paulo Drummond Silva e Joseval Martins Viana. Reflexões sobre as declarações do então governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sobre o endurecimento de ações policiais contra criminosos à luz da legislação penal e da jurisprudência. Resumo. O presente artigo tem por objetivo analisar, à luz da legislação penal e da jurisprudência, as declarações do então governador eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, nas quais defende abertamente o endurecimento
de ações policiais contra criminosos. Em especial ao afirmar que, como governador, pretende treinar policiais militares de elite especializados, os chamados snipers, para abater criminosos que estejam portando armas de guerra, como fuzis, em favelas cariocas, bem como isentar esses policiais de qualquer responsabilização no âmbito penal. A metodologia utilizada é a revisão de jurisprudências, monografias e reportagens sobre o abate de criminosos e sobre a violência do estado do Rio de Janeiro. Além da... Tá dando um eco aqui, professor. Tá. Melhorou? Agora sim. Peraí. Além da revisão doutrinária. O método indutivo faz-se a análise acerca de casos pontuais envolvendo a legítima defesa frente à atuação policial, a fim de expor os argumentos jurídicos de que a tese do governador, levando-se em considerações a legislação penal em vigor e a jurisprudência dominante, não encontra respaldo jurídico, vez que o ordenamento jurídico vigente não comporta a tese de legítima defesa futura ou remota. Finalizou o resumo. Ótimo. Professora, eu só queria fazer um ponto aqui. Por favor, pode falar. Os autores, eles usam abate e não combate a criminosos. Eles usam a palavra abate, de ir lá e matar alguém que ainda não fez nada, né? É. Eu achei bem interessante essa parte, professora. Ah, que bom. Isso mesmo. Gostou da leitura? Sim, sim. Eu não consegui ler ele inteiro ainda, mas é uma ótima leitura, professora. Que bom, que bom. Não, tranquilo. A gente vai colocar alguns pontos aqui. E quem é o próximo que vai ler? Acho que é o William, né? Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Boa noite. Seja muito bem-vindo aí. Voz boa, William. Forte, firme. Obrigado. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Posso começar? Por favor. Então vamos. Introdução. A escalada da violência e do crime organizado em torno do tráfico de drogas, assim como do crime organizado no estado do Rio de Janeiro, não é novidade para nenhum dos brasileiros. Com o advento das últimas eleições presidenciais e para a escolha dos governadores dos estados, atraiu grande atenção, tanto no Brasil como no exterior, as declarações do então novo governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do Partido Social Cristão, PSC, ele que já atuou como juiz federal e militar. Em seu discurso político, defendeu a utilização de atiradores de elite para o abate de quem portar armas de grosso calibre, o popular e conhecido fuzil, tendo como preceito o amparo na chamada excludente de ilicitude. Logo, na visão do governador, ao ser dada autorização para policiais de elite, snipers, no cumprimento de seu dever para o abate de criminosos armados de fuzis, sua conduta estaria amparada sob a alegação de agir em legítima defesa, que é uma das teses de excludente de ilicitude, o que isentaria o policial de responder criminalmente pela morte do criminoso. Na visão do governador, sob um viés doutrinário e de interpretação, em especial no projeto de lei do Senado número 352 de 2017, de autoria do senador José Medeiros e da legislação penal, mais especificamente no artigo 25 do Código Penal brasileiro, o qual dispõe sobre a legítima defesa. Estes policiais estariam amparados em caso de injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Diante disso, o presente artigo tem como premissa analisar a ideia do governador eleito, exposta em suas declarações e propostas, acerca do abate de criminosos armados de fuzis no estado do Rio de Janeiro, ainda que de forma ostensiva. Desde logo, pode-se afirmar que esta perspectiva não encontra respaldo jurídico, pois, do contrário, estar-se-ia diante de um direito penal do inimigo, onde o bandido é confundido com o inimigo adverso do Estado. Assim,
pelo simples fato deste estar portando um fuzil, sem apresentar risco iminente, o Estado já teria legitimidade para neutralizá-lo. Tese esta que vai de encontro ao que prega a Constituição Federal de 88, no que dispõe o artigo 5º, inciso que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. A pesquisa baseou-se em matérias jornalísticas, caderno doutrinário da Polícia Militar de Minas Gerais, artigos e monografias já escritas sobre o tema, além de uma análise da legislação vigente, da jurisprudência, em especial aquela que aborda a legítima defesa preventiva, vez que o tema é polêmico no meio jurídico. Por certo, não há intenção de se esgotar o assunto, mas sim trazer uma discussão acerca da violência no estado do Rio de Janeiro e do Instituto da Legítima Defesa, previsto no Código Penal brasileiro. Fazendo-se uma análise face às declarações do então eleito governador Wilson Witzel. Ótimo. Quer tecer algum comentário? Eu quero só respaldar aqui e também levantar uma questão sobre a palavra que a Kétia também falou, professora, que é abate, né? Esse termo que está sendo muito usado aqui pelo governador, que foi polêmico a nível nacional e que ganhou repercussão a nível internacional quando colocado. Acho que é uma palavra importante para no final a senhora dar uma melhor explicação. Sim, sim. William, antes de eu passar a palavra para o Lucas aqui, que foi o próximo, e se mais alguém quiser fazer a leitura, já pode colocar aqui no chat o nome, por gentileza. Eu gostaria de explicar o seguinte. Primeiro, o que é o direito penal do inimigo, né? Alguém de vocês saberia explicar esta teoria do direito penal do inimigo? Precursor e principais características, pelo menos uma ou duas, ou não? Se tiver alguém e quiser participar, pode abrir o áudio e fazer participação. Por que eu estou falando disso? Porque aí nós percebemos na introdução o termo direito penal do inimigo. Então, o que é o direito penal do inimigo? Não? Então, vamos lá. O direito penal do inimigo é uma teoria, na verdade, de Günther Jacobs. Por esta teoria, que é traduzida por Günther Jacobs, é uma teoria atualmente adotada pelos Estados Unidos da América, em que, qual a finalidade dessa teoria, né? Uma teoria. Qual a finalidade dela? A finalidade dela é justamente visualizar quem é inimigo do Estado. Quem é o inimigo do Estado? À luz da teoria do Günther Jacobs, tem-se como inimigo do Estado algumas pessoas que praticam determinadas condutas. Exemplo, terroristas. Os terroristas, à luz desse direito penal do inimigo, eles não devem ser tratados como pessoa. Eles não devem ter acesso ao contraditório, à defesa e todos os meios de persecução do Estado são totalmente legitimados. Por quê? Porque estas pessoas que são consideradas como não pessoas, aqui, à luz do direito penal do inimigo, essas pessoas, elas, na verdade, merecem, ser, em alguns casos, torturadas. Então, a tortura, ela é legítima como prática, no sentido de se descobrir, no sentido de eventuais possibilidades de se provar, de se entender a autoria, a materialidade de determinada conduta. Isto é direito penal do inimigo. Esta aplicabilidade do direito penal do inimigo, né? Traduzindo melhor, ela é aplicada, ela é abraçada pelos Estados Unidos da América. E nós temos, claro, vários exemplos. Nós temos lá, inclusive,
alguns casos de pessoas que foram torturadas, né? Torturadas em que sentido? No sentido justamente de que confessasse determinados delitos. Nós tivemos ataques terroristas lá. Então, estes terroristas, estas pessoas, elas não têm direito ao contraditório, à ampla defesa. Por quê? Porque justamente como o próprio nome da teoria fala, direito penal do inimigo. Então, é um direito penal que, na verdade, tem uma vertente de trazer este determinado réu como inimigo do Estado. Então, por esta condição de se tratar de um inimigo estatal, ele não deve ser, na verdade, tratado como pessoa, tá? É uma doutrina muito difundida e nós temos criminologia, né, aqui numa vertente criminológica, principalmente da crítica, e ela é justamente aqui trabalhada no texto. Em que sentido? No sentido justamente desta conduta, deste abate, né? Nós temos aí popularmente, na verdade de forma inclusive rural, nós temos o abate de animais, né? Que são animais que são sacrificados. Então o abate utilizado aqui, William, é no sentido realmente do sacrifício, tá? Então é realmente tratar, e aí vem os autores, que são dois, e eles dizem, olha, este abate, na verdade, ele não dá acesso ao outro, na verdade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, que inclusive é princípio constitucional, que é princípio da nossa República Federativa do Brasil. Então, por quê? Porque é como se fosse a aplicabilidade do direito penal do inimigo. Então, é nesse sentido, tá? Agora eu passo a palavra para o Lucas, que diz que seria o terceiro a conversar aí acerca do artigo. Obrigada, viu, William? Obrigado, Kétia. Obrigado, Lucas, também, pela participação de sempre. Boa noite, professora. Você está me escutando bem? Ótimo. Muito bem. Falou aí muito bem. Eu vou ler, então, esse primeiro tópico. Eu vou ler até a citação, porque ele é muito extenso e eu dou oportunidade para outra pessoa que quiser. Lê parte até onde você sentir a vontade. Se você já tiver feito outra leitura e não quiser ler, mas quiser só tecer seus comentários, fica a seu critério, tá bom? Tá bom, muito obrigado. O uso de atiradores de elite, snipers, no abate de criminosos na visão do governador eleito Wilson Witzel. Antes de discorrer acerca do uso de atiradores de elite, também conhecidos como snipers, para o abate de criminosos armados com fuzis, cumpre apresentar esses profissionais. Os chamados snipers são treinados e capacitados para atuarem em ocorrências de grande complexidade. Segundo Weigand, citado por Cato, sniper passou a ser um atirador que busca uma melhor posição, utilizando para isso equipamentos ópticos de aproximação, como lunetas e binóculos. Tais profissionais das polícias, em todo o mundo, em geral, são exaustivamente treinados para atuarem com perfeição e técnica, e em suas ações são adotados tiros de precisão. Hoje, na grande maioria dos estados brasileiros, as polícias militares, como no estado do Rio de Janeiro, criaram unidades especializadas nesse tipo de missão policial, como, por exemplo, o BOP. Cabe ressaltar que, segundo Lessa, os tiros de precisão são escalonados da seguinte forma. Primeiro, o tiro de comprometimento, que se constitui em um único disparo com aptidão para neutralizar o alvo instantaneamente, provocando em regra sua morte. Depois o tiro seletivo, que é disparo efetuado contra instrumento capaz de causar a ameaça e não contra o agressor. E por terceiro, o tiro de contenção, com o qual o policial almeja atingir pontos não vitais do agente, acarretando a sua incapacitação mecânica de deslocamento. Destaca-se, segundo Pereira e outros, o sniper policial ou atirador de elite não deve ser confundido com o sniper militar, uma vez que tem um emprego em funções diferentes. O sniper policial ou atirador de elite policial, objeto do presente estudo, não se confunde com o sniper militar ou caçador militar, que é o combatente das forças armadas, que geralmente são empregados em tempos bélicos, cuja finalidade primordial é exterminar e ocupar as tropas inimigas, causando medo e terror. O primeiro, por sua vez, é o profissional de segurança pública, especializado no tiro de alta precisão, que pode pertencer aos grupos táticos das polícias militares das unidades federativas ou de corporações civis, como a Polícia Federal e Civil. O atirador de elite diferencia-se dos demais companheiros por ter competência em lidar com incidentes críticos de alta complexidade, as crises, geralmente ocorridos em zonas urbanas que envolvem reféns, por exemplo. Possui função principal de salvar vidas de pessoas inocentes. Feitos tais esclarecimentos, é
destacar que várias são as controvérsias acerca do problema, da violência que acomete o Rio de Janeiro, em especial o tráfico de drogas, roubos e homicídios. De acordo com informações veiculadas pelo Professor Repórter, e reportagem que abordou acerca do grande número de vítimas atingidas por balas perdidas em razão da escalada da violência, tem-se que no ano de 2018 o Hospital de Saracununa, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, atendeu o maior número de vítimas de projéteis de arma de fogo do país. Só em 2017, quase 800 pessoas passaram pelo local. Em 2018, foram 635 vítimas, feridas a bala. Ainda segundo a reportagem, ver no Rio de Janeiro é a situação de perigo iminente. A situação da violência é tão grave no Rio de Janeiro que algumas pessoas assumiram como trabalho a missão de avisar onde estão acontecendo tiroteios na cidade. Um dos grupos que faz isso é Onde Tem Tiroteio. Eles avisam as pessoas por aplicativo e por grupo de mensagem instantânea. Eles também enviam vídeos. Uma operação policial na comunidade Pavãozinho, no final do mês passado, paralisou a vida de boa parte dos moradores de Copacabana. Um morador de um dos prédios do bairro mostra como as balas atravessam as janelas, portas e paredes do apartamento. Tenho pena de quem mora lá em cima, no morro. Somos todos iguais, diz o síndico do prédio, que tem medo de morrer dentro de casa. Eu vou ler essa parte, para caso outra pessoa queira continuar no tópico primeiro. Tá ótimo. Ô, Lucas, muito obrigada pela sua participação. Inclusive, eu te respondi aí no chat, tá? É justamente assim. Muito obrigado. Nós temos alguns casos, né, que realmente é o direito penal do inimigo, na verdade, ele advém aí dessa teoria do Günther Jacobs, e na verdade ele tem justamente essa finalidade, né, realmente de essas pessoas, na verdade, que são tidas como inimigas do Estado, elas são segregadas, elas são separadas das outras, né, e realmente tudo vale, inclusive a tortura, inclusive diversos... E viola, claro, o princípio primordial, né, que na verdade perpassa aqui, principalmente no campo do direito penal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É por isso que nós precisamos, existem várias hipóteses a serem levantadas, vários estudos a serem levantados, mas nós precisamos, o que eu sempre gosto de dizer isso, a gente precisa sair um pouco do senso comum e, na verdade, fazer leituras no seguinte sentido, a pessoa, na verdade, que pratica determinado ilícito, a depender, na verdade, desse cerceamento, dessa condição, pode ser que, ao invés de ressocializar, ao invés de mudança de vida, nós sabemos que ele pode ser muito mais perigoso para a sociedade, né? São, na verdade, diversas conclusões, mas eu gostaria de ressaltar isso aí. Se alguém discorda, abre o áudio e vamos discutir, tá? Agora eu quero passar a palavra, muito obrigada, Lucas, e eu quero passar agora a palavra para a Priscila. Por favor, Priscila, continua aí pra gente. Priscila, você tá aí? Vamos fazer. Oi. Então vamos lá. Você quer fazer a leitura? Você me disse que queria ler. Ah, tá certo. Então, Priscila, enquanto você vai se organizando quanto ao áudio, eu vou passar a palavra para Débora. Pode ser, Débora, por favor? Oi, tá me ouvindo, pessoal? Muito bem, Débora, estamos te ouvindo. Boa noite, professora, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu trabalhei quase até 7 horas, não li o artigo. Então, para mim vai ser uma honra estar lendo agora, está sendo muito válido esse momento. Que bom, é esse o meu objetivo. O Lucas parou aí no todo, né? No Moradores 2018, não foi, Lucas? Isso, na citação, isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, professora, no que já foi lido até agora, eu achei muito interessante, né, o que está sendo discutido. Eu não sabia sobre esse abate, essa nomenclatura. Então, assim, tem sido bastante válido a senhora ter trago esse artigo para a gente, tá bom? Que bom, então, Débora. Começando, pessoal, todo esse cenário de violência em escalada no estado do Rio de Janeiro, alinhado à ineficiência dos órgãos de segurança pública estaduais, fizeram com que, no dia 16 de fevereiro de 2018, o então ex-presidente da República, Michel Temer, decretasse uma intervenção federal
na segurança pública daquele estado. Após mais de 10 meses de operação militares, segundo os dados do jornal Agência do Brasil, com base nos dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, observou-se uma queda de 23% em ocorrências de roubo de cargas na comparação com o ano de 2017. Outro dado importante chama a atenção. De março a novembro, houve queda de 5,9% nos roubos de rua. 105.728 em 2017, para 99.519 em 2018. E de 7,7% nos roubos de veículos, de 41.383 para 38.208. Já os latrocínios, roubos seguidos de mortes, registraram redução de 33,7%, passando de 172 no ano passado para 114 em 2018. Dissertando sobre o tema, no que diz respeito a uma avaliação crítica dos resultados da intervenção até seu fim, Big Hat 2018 chama a atenção de que a proposta de atacar apenas os efeitos e não a causa da violência acaba por concretizar o efeito contrário ao que se pretendia. A intervenção federal no Rio de Janeiro nunca teve por objeto a desestruturação do crime organizado, mas apenas a finalidade simplista de diminuir a violência. Se o exercício é colocado nas ruas apenas para atirar em traficantes, por óbvio, os índices de tiroteios, mortes e ferimentos por bala aumenta, o que acaba por piorar a qualidade de vida do carioca, que já se acostumou a desviar de balas em seu caminho para o trabalho. Diante de todo esse cenário de violência havido no estado do Rio de Janeiro, assim como o apelo da população daquele estado, eis que surge o candidato e governador Wilson Witzel, adotando uma política de linha dura no combate ao crime e à violência, tornando-se uma opção viável à situação. Uma das principais propostas de campanha do então candidato foi a de defender o treinamento de policiais para abaterem criminosos que portarem fuzil ou qualquer outro armamento de uso restrito, sob o argumento de estar agindo em legítima defesa, e, como consequência, esses policiais não responderiam por homicídio, como ocorre atualmente. Vou estar lendo até aqui, professora. Tá certo. Quer fazer algum comentário? Da minha voz. Tá professora, mas eu coloquei aqui, tem alguma diferença de terrorista e bandido? Qual é o diferencial? Porque eu acredito só de estar falando a palavra que tem um diferencial aí. Parece que o bandido é o mais bonzinho, né? E o terrorista é aquele agressivo. Então, assim, será que essa ideia, essa proposta desse governador resolveria ou ficaria pior, né? Uhum. A gente vai chegar nesse momento conclusivo no final, tá, Débora? Eu não vou adiantar. Daqui a pouquinho a gente vai conversar. Fiquem tranquilos que vai ter um momento que a gente vai pular e a gente vai para o terceiro tópico, que trabalha os estudos de casos daqui a pouco. Mas assim, Débora, uma diferença eu já posso fazer, né? Nós temos aí a figura do bandido e temos a figura do traficante, né? Na verdade, eu quero dizer o seguinte, à luz, né, de parcela doutrinária, os traficantes são considerados bandidos, mas, em contrário senso, nem todo bandido é traficante. Quem é o bandido? O bandido é o criminoso. Então, nós temos aí aquele que pega o que não é seu, que pega, na verdade, aquilo do outro, que pratica subtração. Temos o estelionatário. Entre tantos outros, temos aquele que pratica crimes contra a dignidade sexual. Temos diversos enquadramentos em que se percebe que houve um réu, que houve um agressor. Então, esse agressor, popularmente, ele é conhecido como bandido. Agora, a figura do traficante, na verdade, tem previsão na lei de drogas, que é justamente quem pratica o quê? O tráfico de substâncias aí entorpecentes, né? Então, esta conduta
na verdade, da prática do tráfico, na verdade, nós estamos diante dos traficantes, né? Então, quem pratica, o agressor, ele é chamado, ele é classificado como traficante. O sujeito ativo da conduta de traficar essas substâncias. Então, ele também é conhecido como, além de um traficante, ele é conhecido também como um bandido, tá? Então, é isso. Você entendeu, Débora? Acredito que sim, né? Então, ótimo. Ah, sim, já colocou aqui. Então, tá certo. Por favor, Priscila. Olá, boa noite, professora. Boa noite, turma. Tá me escutando perfeitamente? Sim, estamos te escutando. Eu gostaria que você já começasse aí, por favor, segundo o Sérgio Rodas, tá? Só um momentinho, deixa eu só localizar aqui. Encontrei. É bem pertinho. Isso, segundo o Sérgio Rodas, né? 2018. Isso, por favor. Tá bom, então. Segundo o Sérgio Rodas, correspondente da revista eletrônica Consultor Jurídico, ao dissertar sobre a posição do governador, o tema é controverso e a posição do governador não encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro. Baseado na opinião de juristas e especialistas ouvidos pela revista Conjur, Rodas ressalta que professores ouvidos pela Conjur afirmam que o Código Penal não permite essa interpretação e que, ao atirar para matar, policiais continuariam correndo risco de serem condenados por homicídio. Entende que, ao disparar contra um sujeito portando com um fuzil, o policial estaria agindo em legítima defesa. A autorização está no artigo 25 do Código Penal. O policial estaria agindo em legítima defesa de si próprio e da sociedade para repelir uma agressão iminente. Não é sair atirando para matar. Acontece que quem está portando a arma de guerra certamente não está disposto a conversar ou negociar com as forças policiais. A iminência de matar pessoas inocentes. Como professor e conferencista de direito penal há muitos anos, esta é a minha posição. Como governador, vou orientar que os policiais ajam desta forma, exatamente nos termos da lei. Mas a polícia será mais bem treinada e preparada. As operações serão mais cirúrgicas e filmadas, para evitar ilegalidades. Tem-se, portanto, que parte dos especialistas e juristas ouvidos após as declarações do governador criticaram sua posição. A defesa política de se abater criminosos traz à tona uma discussão um tanto polêmica acerca da questão das hipóteses de exclusão de ilicitude. Não bastassem as declarações tanto do presidente eleito Jair Bolsonaro quanto do governo eleito Witzel. Traz uma liderança para matar. Não obstante, a esse tema tramita no Senado Federal o projeto da Lei número 352 de 2017, de autoria do senador José Medeiros, cuja ementa assim afirma: traz alteração do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal para presumir a legítima defesa quando o agente de segurança pública mata ou lesiona quem porta ilegal e ostensivamente arma de fogo de uso restrito. Na opinião do advogado e professor Criminologia e Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Reinaldo Santos de Almeida, citado por Sérgio Rodas, o qual comenta tanto sobre o referido projeto de lei, quanto a posição do governador Witzel. Tais ideias são, na verdade, uma aberração jurídica, como se vê a legítima defesa presumida, prevista no PLS 352/2017, de autoria do senador José Medeiros. É uma aberração jurídica, pois não se pode presumir uma situação justificante, o que não se confunde com a legítima defesa putativa, onde se atua em erro, a qual tem requisitos objetivos previstos no artigo 25 do Código Penal.
tais como o uso moderado dos meios necessários e suficientes para repelir agressão injusta atual ou eminente a direito próprio ou de terceiros. Ou seja, exige-se uma ação imediata ou em vias de ocorrer do suposto agressor. Na hipótese defendida de legis ferrenda, sequer a agressão, mas mera presunção baseado em meta-regras, estereótipos, idiosincrásias, indicadores sociais de pobreza, cor de pele, entre outros. Professora, eu vou ler só até aqui. Tá ótimo, parabéns, tá? Eu vou Eu que ler. agradeço, desculpa aí os erros. Não, é isso mesmo, né? Tá ótimo. Meu fone tava dando mau contato, aí eu tô aqui segurando até o notebook aqui. Eita, que trabalho que eu te dei, hein, Priscila? Obrigada, Oh, tá? meu Deus, muito Pela obrigada. participação. Na verdade, eu já vou, né? O tópico 2, na verdade, nós já fizemos análise nesse momento inicial da aula, conforme eu apresentei para vocês. Então, a gente já caminha para o final, que é o tópico 3. Então, aqui, o tópico 2, na verdade, nos orienta sobre o que se entende por uma excludente de ilicitude e o que se entende por legítima defesa. Na verdade, esse paralelo nós já conversamos aí nessa primeira parte da nossa aula. Então, já caminhando para o final, nós temos aí o tópico 3, que é um tópico muito importante, e por isso eu gostaria de tecer alguns comentários aqui com vocês. Olha, jurisprudência, né? O que é uma jurisprudência? É uma decisão diante dos tribunais superiores. Então, o tópico 3 diz: jurisprudências acerca da legítima defesa, estudo de casos. Então, ó, com o objetivo de fazer uma ilustração desse artigo, né, no que tange a legítima defesa ligado ao abate dos criminosos, tem-se aí no tópico 3.1 o seguinte dizer: julgado que não reconhece a excludente de legítima defesa preventiva. Diz o seguinte o julgado, a ementa do julgado, né? Porque o julgado é bem grande, então a gente trabalha com a ementa que é menor, ó. Ementa, apelação criminal preliminar, e eu já vou direto para a terceira linha, o final da terceira linha, ó. O crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826, de 2003, é de mera conduta. Dispensa a ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade e de perigo abstrato. A probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso da arma, acessório ou munição é presumido pelo tipo penal, de sorte que o simples porte de arma de fogo de uso permitido é capaz de configurá-lo, independentemente de arma estar ou não municiada, ou seja, com balas, né? O ordenamento jurídico não comporta as excludentes da legítima defesa preventiva ou estado de necessidade virtual, de forma que a simples alegação de que poderia ser agredido por desafetos não justifica a conduta de possuir armas ilegais, até porque a intenção do Estatuto do Desarmamento foi obstar a banalização do uso de armas de fogo, evitando que conflitos corriqueiros terminem em agressões a tiros. Aquele que mantém em depósito arma de fogo dentro do seu veículo incorre nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826. Não havendo que se cogitar, né, o que se pensar na desclassificação para o delito previsto no artigo 12 da referida lei. Então, aqui se percebe o quê? Que não houve o reconhecimento de uma legítima defesa preventiva neste caso. Então, portar de forma ilegal uma arma de fogo de uso permitido e tentar alegar aí esse estado de necessidade foi totalmente julgado como descabível. Por quê? Diante da potencialidade lesiva provocada, tá? A arma é uma arma, mesmo que desmuniciada. Então, ó, os comentários dos autores. Trata-se de uma apelação criminal em que o apelante fora condenado por portar arma de fogo em desacordo com a legislação vigente. E ele alega em sua defesa, né, alegou em sua defesa que a arma era para se defender de desafetos, que morava numa área de risco, além de visitar locais perigosos.
Como demonstra o presente julgado, foi negado esse provimento ao recurso contra uma sentença que condenou o apelante nas iras do artigo 14 do Estatuto de Desarmamento, impondo-lhe na reprimenda de 2 anos de reclusão em regime aberto, além de 10 dias multa. Em sua decisão, os desembargadores argumentaram que o ordenamento jurídico pátrio não comporta excludentes de legítima defesa preventiva ou de estado de necessidade virtual. Próximo julgado. Aqui nós tivemos aí, uma tese que foi absolutória e que ela deveria ser examinada pelo Tribunal do Júri. Aqui, neste caso, foi reconhecido aqui que inexiste o dever legal por parte do policial de utilizar uma força letal, ainda que seja para a defesa de terceiros. Eu vou ler aqui para ficar melhor. Então, no processo penal, em matéria de prazos processuais, vigora o princípio da interpretação em benefício do recorrente, de forma a assegurar ampla defesa, duplo grau da jurisdição, ou seja, é necessário que aqui o agente ele tenha acesso em grau de recurso de não concordar com uma sentença que foi exarada, com uma sentença que foi prolatada no primeiro grau. Então, aqui inexiste o dever legal por parte do policial de se utilizar dessa força letal, ainda que seja para a defesa de terceiros, tendo o agente violado os limites da lei, não se configurando a excludente alegada. A excludente alegada foi a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal, estando a prova coligida a evidenciar possível excesso na ação do réu, consubstanciado na quantidade do disparo da arma de fogo que foi realizado ao excesso, que eu comentei com vocês. Inclusive pelas costas da vítima, não há o que se falar no acolhimento de uma legítima defesa nesta fase, devendo a tese defensiva ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural nos crimes contra a vida, né? E não ocorrendo situação concreta de surpresa e tratando-se de policial presente no local para responder à ocorrência, não há o que se falar na qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa, impondo-se seu decote por manifestamente contrária à prova dos autos. Foi um julgado de Minas Gerais. Neste caso, o tribunal não considerou, mais uma vez, uma tese de excludente da ilicitude, uma vez que ficou comprovado nos autos que o réu, como ele era um policial militar, foi pronunciado, porque em matéria de júri se fala em pronúncia ou em pronúncia. Pronúncia quer dizer que realmente ele tem possibilidade de ser condenado. Então, ele foi pronunciado por se utilizar de uma força letal, tendo, segundo entendimento, se excedido nessa quantidade dos disparos, inclusive pelas costas da vítima, né? Não restou aqui configurada a tese da legítima defesa, uma vez que a matéria deve ser analisada pelo júri. Este foi o que os desembargadores entenderam. Nosso último caso, aqui à luz do artigo, um julgado em que houve o reconhecimento da tese de legítima defesa praticado por policial militar que usou dos meios moderados e necessários para repelir a injusta agressão. E aqui eu achei muito bacana porque nós tivemos aí um contrário senso. Nós tivemos, num primeiro momento, um não reconhecimento e aqui já temos um julgado em que se reconhece, em que se percebe justamente o contrário, né? Justamente a legítima defesa foi configurada. Então, vamos aqui à leitura do 3.3. O julgado que segue reconhece a tese de absolvição sumária de policial militar que, no exercício de sua função, utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir os disparos efetuados por um criminoso, bem como para salvaguardar sua vida e de terceiros. Então, aqui nós temos a ementa, parágrafo 4. Em caso do acurado exame de prova testemunhal colhida no judício accusationis, a pessoa ressoa inquestionável que o réu, no exercício da sua função de policial militar, utilizou de forma moderada dos meios necessários tanto para repelir os disparos efetuados contra si por um criminoso, quanto para salvaguardar a vida de terceiro, posteriormente feito inclusive aí de refém durante a perseguição. O fato do acusado, para proteger sua vida, ter atingido com um disparo uma jovem inocente caracteriza
hipótese de aberratio ictus, que é justamente um erro aqui de ação. O policial ele não queria atingir aquela jovem inocente, mas foi atingida, né? Justamente ele desejava o quê? Atingir justamente o criminoso e não a jovem inocente, não afastando a excludente da ilicitude da legítima defesa por força do artigo 73 do Código Penal. Em relação ao infrator que veio a óbito, indubitável que a conduta do policial militar se revelou como o quê? Como um único meio eficaz para fazer cessar o iminente risco, a incolumidade da vítima mantida como refém na ocasião. Então, aqui nós percebemos o quê? Que houve meio moderado. Para finalizar, tem-se que pontuar o seguinte: é importante ressaltar que, comparando os julgados e as declarações do governador Witzel, noticiadas na imprensa até então, principalmente os 2 primeiros julgados, verifica-se a tese do governador não encontra guarida na legislação e nem na jurisprudência, que são as decisões dos superiores tribunais, se não for observado o requisito de injusta agressão e o uso dos meios de forma moderada. Diante disso, o governador, durante a solenidade de posse do secretário de Segurança Pública, ocorrida no batalhão de choque da Polícia Militar, garantiu que colocaria a Defensoria Pública a serviço da tropa, bem como deixou claro que os policiais militares que estivessem envolvidos em mortes em razão dos confrontos com os criminosos teriam ampla defesa e não necessitariam ficar temerosos. É sabido que a palavra final acerca da configuração das excludências da ilicitude, em especial para o caso abordado do presente artigo, que diz respeito à legítima defesa, será o Poder Judiciário, a quem cabe velar pelo estrito cumprimento da lei e avaliar se esses policiais militares que efetuarem disparos de arma de fogo em face de criminosos armados de fuzis estarão ou não amparados pela excludente da ilicitude. Mas, por certo, tal promessa feita por parte do governador nos parece temerosa e até mesmo ingênua, ainda mais se tratando de um ex-magistrado e conhecedor da legislação processual. Quanto a essa finalização, Rodrigo ou Sara gostariam de tecer alguns comentários? Então, Rodrigo, compartilhe aí com a gente a sua opinião. Por favor. Abre aí o áudio, compartilha com a gente. Eu trouxe para vocês, como eu estava dizendo, né, um lado e, na verdade, à luz, né, do artigo mencionado, percebe-se, inclusive, uma crítica, né, quanto à posição do governador. Mas, realmente, o Rodrigo, ele faz o seguinte comentário aqui no chat. É para quem não está na linha de frente da segurança pública, fica fácil legislar, né? Então, você gostaria de fazer mais algum comentário, Rodrigo, acerca da sua opinião? Seja criticando, seja colocando, levantando ideias, informações, assim, são muito bem-vindas. Eu, na verdade, gosto muito de ouvi-los. Ou não? Acredito que não, né? Não colocou aqui no chat, mas, né, na verdade, assim, de forma, na verdade, conclusiva, eu gostaria de agradecer a todos, né, que estiveram aí até o presente momento, participando, e, na verdade, eu quero dizer sempre, eu sempre preciso dizer isso, né, nós temos vários lados, né, de uma determinada realidade. Então, conforme o Rodrigo disse, e ele acabou até de dizer aqui, né, que o sonho da maior parte do poder do judiciário é legislar. Sendo assim, ficariam criando jurisprudências que fogem do contexto da prática. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Muito obrigada mesmo. Então, assim, o artigo, na verdade, ele não tem o condão, não tem o objetivo jamais de esgotar o assunto, mas é justamente de causar
uma criticidade acerca do assunto, até mesmo porque nós sabemos como que é difícil o enfrentamento no que tange à violência. Estamos falando de uma cidade que é conhecida pelas suas belezas naturais, Rio de Janeiro, mas também é conhecida pela criminalidade ali existente. Então, assim, na verdade, nós precisamos... Aqui é um artigo, aqui é parte de uma história, né? Mas o que eu quis deixar claro aqui para vocês é que justamente a questão da legítima defesa, ela, principalmente quanto a esta conduta aí, né, proposta, nós temos o quê? Nós temos justamente que, de acordo com a apresentação, se trata de uma legítima defesa futura. E atualmente, dentro do nosso ordenamento jurídico, trabalhando aqui as causas de exclusão da ilicitude, não há o reconhecimento em matéria penal, não se pode, né, cogitar no reconhecimento de uma conduta que vá repelir uma legítima defesa futura. Mas o Instituto em Estudo, que são justamente as causas que excluem a ilicitude, né, tem se pontuado, né, para a doutrina majoritária, para a jurisprudência, para o Código Penal, que, na verdade, age sob o estado, né, da legítima defesa, aquele que repele uma agressão, que deve ser atual ou ainda iminente. O que é iminente? Não é futura, é bem logo, bem próxima a acontecer. Então, isso que eu queria deixar claro para vocês. Eu trouxe o artigo justamente, principalmente pensando no tópico 3, porque justamente nós temos aí julgados no sentido do reconhecimento da legítima defesa, o meio foi moderado, o policial militar agiu sob o estado da legítima defesa e trouxe também em contrário senso uma decisão que não foi acatada, justamente por conta do exagero, do meio que não foi moderado, né? Então, justamente esse meio, quando não é moderado, na verdade, ele não encontra guarida, ele não encontra respaldo legal para o reconhecimento dessa exclusão da ilicitude. E é claro, se não encontra guarida, há uma responsabilidade criminal. Há sim o que se dizer de uma responsabilidade criminal. Então, com isso, eu encerro aqui a nossa aula de hoje e vou até verificar aqui a relação dos alunos que participaram, devidamente pontuados. Nós estamos encerrando aí com 41 alunos. Agradecer, já registrei aqui todos. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui até o final. E até o nosso próximo encontro, pessoal. Caso queiram abrir o áudio e fazer algum comentário, são muito bem-vindos, tá? Mas muito obrigada pela participação, pela presença, pela paciência, por tudo. Muito obrigada. Então, Lucas, eu também gosto da interação, porque na verdade é muito bom. Na verdade é muito bom tê-los, né? Ouvi-los. Confesso que a gente sente falta, né, dessa interação. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada a todos que participaram aí. Um abraço para vocês. Deus abençoe.
Até nossa próxima aula, se Deus quiser.